Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Dando continuidade ao nosso tratado, nós estamos no parágrafo 96 e nós estamos vendo os falsos devotos e as falsas devoções a Nossa Senhora, e nós veremos agora o terceiro tipo de falso devoto, que são os devotos exteriores. Os devotos exteriores, como diz a própria palavra, eles são aqueles que só se atêm às práticas exteriores da devoção. Eles não têm nada de interior, eles só querem a exterioridade dessa devoção. Então, eles carregam as cadeias, eles carregam os terços, eles carregam os escapulários, eles recitam os terços, as orações, eles vão às missas, todos com pressa, todos sem atenção, procurando uma quantidade enorme, se afiliando a confrarias, se afiliando a grupos, fazendo uma série de coisas com uma quantidade absolutamente grande, recitando com pressa e sem oração as orações, as missas. Só que eles não se preocupam em se violentar a si mesmos para tentar mudar de vida. Eles só querem aquilo que é sensível. Se não tem o sensível, se eles não têm aquela sensação, eles se perdem nessa devoção. Eles ficam perdidos, eles ficam sem rumo. E o mundo está cheio desse tipo de devotos. E é preciso que nós tenhamos muito claro que isso é um mal muito grande. E é preciso que a gente tenha muito claro que nós precisamos sim de uma devoção exterior, mas nós precisamos especialmente de uma devoção interior que tenha uma devoção exterior cheia de modéstia. Nós temos também os devotos presunçosos. Esses devotos presunçosos, eles são amantes do mundo, eles são pecadores apaixonados e adormecidos nos seus pecados. Eles se escondem nessa devoção. Eles escondem o que? Eles escondem o orgulho, eles escondem a avareza, eles escondem a impureza, a embriaguez, a cólera, a maledicência, a injustiça e outros tipos de vícios e outros tipos de frutos maus que são frutos de seus pecados interiores. Eles dormem tranquilos, eles prometem a si mesmos que Deus os vai perdoar. Não, eu sou devoto, eu sou católico, eu sou da Imaculada, eu sou devoto, eu pratico a devoção, então eu prometo a mim mesmo que eu não serei condenado e que Deus vai me perdoar. E se vem alguém, eles alertam que esse tipo de atitude, esse tipo de vida, ela é uma presunção demoníaca, ela é uma ilusão do demônio, e eles não acreditam. Eles vão repetir algumas palavras que são bem comuns, né? Não, Deus é misericórdia. Não, eu sou devoto de Nossa Senhora. Não, eu jejuo e rezo. Apesar de jejuar mal e rezar mal, eu jejuo e rezo. Eu de vez em quando eu rezo um terço, eu rezo os 7 Pai Nosso, as 7 Ave Marias, os 7 Glórias, e eles vão até, de repente, contar algumas histórias ali, sejam elas verdadeiras ou falsas, de que Nossa Senhora não os vai abandonar, mesmo eles estando em pecado mortal, porque eu ouvi uma história de que alguém que morreu no pecado mortal, porque tinha feito uma oração e porque ele morreu com o escapulário, Nossa Senhora veio em seu socorro, Nossa Senhora não deixou a sua alma sair do corpo enquanto não viesse um padre para se confessar. Essas histórias aí, sejam elas verdadeiras ou falsas, eles confiam nisto. Eles confiam que eles se salvarão na hora da morte, que eles conseguirão a contrição final na hora da morte, que um padre virá auxiliá-los na hora da morte, que eles vão receber o viático e que eles acabarão salvos. E preciso dizer para vocês que essa é uma das coisas mais condenáveis da nossa igreja. Isso é uma das coisas mais da nossa igreja não, dos nossos falsos devotos. É uma das coisas mais condenáveis que existe, porque isso é uma presunção diabólica.
Nossa Senhora jamais vai autorizar o crime. Nossa Senhora jamais vai dar o seu aval para o pecado. Fazer isso é abusar da devoção a Nossa Senhora, fazer isso é abusar da misericórdia infinita de Deus. Isso beira ao pecado contra o Espírito Santo. É um horrível sacrilégio. Não que seja, não é um pecado você estar em pecado, é um pecado ainda maior do que o seu pecado, é você acreditar que estando em pecado, você pode ser salvo, você abusa da infinita misericórdia. Não que Deus não seja misericórdia, muito pelo contrário. Deus é infinita misericórdia e perdoa todos os tipos de pecado. A única coisa que Ele não tolera é que você use isso como desculpa para pecar. Isso é um horrível sacrilégio, isso é um grande pecado. Primeira coisa, é preciso tomar uma resolução sincera para deixar o pecado. Não é necessário absolutamente que você seja santo para entrar nesse caminho de devoção verdadeira a Nossa Senhora. Não é, seria perfeito, mas não é necessário absolutamente que você seja santo, mas é necessário que você tenha uma resolução sincera de abandonar todo tipo de pecado, ao menos o pecado mortal, ao menos o pecado grave. Segunda coisa, é preciso fazer violência a si mesmo para que você evite o pecado. Fazer violência a si mesmo para evitar o pecado é condição essencial para que nós avancemos neste caminho. Terceira coisa, aí sim a prática exterior, de você se alistar a uma confraria, estar com um grupo, rezar o rosário, rezar o terço, rezar os 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai, ir à missa, jejuar, fazer alguma penitência, e só fazer isso com o único propósito de você se converter, de você ter a contrição de seus pecados e vencer os seus vícios. Nós temos também os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles devotos que por alguns períodos de tempo eles entram nessa devoção. Eles só fazem isso é uma coisa assim muito de período. Por período e por capricho. Por alguns períodos eles são devotos, e eles são devotos por capricho. Eles são como a lua, que tem fases. Uma hora eu estou muito devoto, a outra hora eu já não sou tão devoto, a outra hora eu estou realmente sem ser devoto. São as fases da lua: lua cheia, a lua minguante, a lua crescente, a lua nova. E assim como a imagem da lua, Nossa Senhora pisa a lua. Nossa Senhora pisa estes devotos. Estes devotos, eles não são verdadeiros devotos. Por quê? Porque a herança dessa devoção, ela consiste em fidelidade e constância. Você, seguindo o conselho de São Francisco de Assis, faça poucas coisas, mas as faça bem. Faça com amor e faça com fidelidade. Constância e fidelidade são a herança dos verdadeiros devotos. Devotos inconstantes, Maria os pisa. Nós temos os devotos hipócritas. Esses devotos hipócritas, eles são muito parecidos com um dos devotos anteriores que nós vimos, os presunçosos, mas esses de forma mais clara, eles cobrem os seus pecados e os seus vícios com o manto de Nossa Senhora. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso para passarem por pessoas boas, para passarem ao mundo uma imagem daquilo que eles não são. São os hipócritas. Eles só querem a imagem exterior. Eles se cobrem do manto de Nossa Senhora, escondem pecados e vícios e parecem ao mundo que são santos. Esses são os devotos hipócritas. Por fim, nós temos os devotos interesseiros.
Eles só são devotos de Nossa Senhora quando eles querem ganhar alguma coisa, quando eles querem ganhar algum processo, evitar algum perigo, se curar de alguma doença, se livrar de algum mal. Quando alguma coisa os interessa, quando eles querem alguma coisa de Nossa Senhora, eles são devotos. Que sem isso, eles abandonariam Maria. Sem isso, eles esqueceriam Nossa Senhora. Eles são falsos, e não só falsos, eles não são aceitos, nem por Deus, nem por Nossa Mãe Maria Santíssima. E estes são completamos aqui, os 7 tipos de devotos e falsas devoções a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com Nossa Mãe Maria Santíssima.